chamo em seguida José Mauro Ferreira Coelho, diretor de estudos Petróleo, Gás e Biocombustíveis da IPE. Por favor. Boa tarde a todos os integrantes, bom dia, a todos os integrantes da mesa, bom dia a todos os presentes, uma alegria muito grande estar nessa edição do Etanol Summit 2017, no painel 30 anos de bioeletricidade, realizando o potencial. Nós vamos falar inicialmente, como o Zilmar colocou, estamos comemorando nesse ano os 30 anos de bioeletricidade. Vamos falar um pouquinho desses 30 anos de bioeletricidade. Esse gráfico aí, na verdade, ele mostra, os dois gráficos, um aumento significativo da oferta de bioeletricidade, da eficiência da autoprodução nos últimos 30 anos. Se nós olharmos o gráfico da esquerda, verificamos que, efetivamente, em 1987, a oferta de bioeletricidade era muito pequena e toda ela dedicada à autoprodução. E como isso evoluiu nos últimos 30 anos, chegando em 2016 com algo em torno de 50 terawatt-hora. E aí nós verificamos a importância da biomassa de cana. Notem que a biomassa de cana, 60% dela é para exportação e 40% para autoprodução, diferente das outras fontes, onde nós temos 85% para autoprodução e 15% para exportação para a rede. Interessante notar também o gráfico da direita, onde nós mostramos a eficiência da autoprodução, como esta eficiência ela aumentou nos últimos 30 anos, medida em tonelada de bagaço utilizado para gerar 1 tonelada de açúcar ou 1 metro cúbico de etanol. E o recado que nós temos aí é que, ao consumir menos bagaço para produzir açúcar e etanol, nós temos mais bagaço para gerar energia elétrica e, efetivamente, para essa exportação. Interessante também notar a evolução dos fatores de exportação de bioeletricidade da cana. E aqui nós estamos falando em quilowatt-hora gerado total por tonelada total também de cana processada. Em 1987 nós tínhamos um fator de 8 kWh por tonelada de cana e, como nós já falamos, exclusivamente para autoconsumo. Isso evolui, em 2016 nós temos um fator de 34 kWh por tonelada de cana, isso considerando todo o parque sucroenergético. Energia essa que já é para autoconsumo e para exportação de bioeletricidade. E se nós considerarmos as usinas vencedoras de leilões de energia, a média delas me dá um fator de exportação de 72 kWh por tonelada de cana. Ou seja, cada vez mais nós temos mais energia sendo gerada para cada tonelada de cana processada. Falando um pouquinho da participação e características da biomassa na geração elétrica, Barata acabou de colocar a participação da biomassa na matriz elétrica. Aqui nós apresentamos a matriz elétrica brasileira, uma matriz ainda fortemente hidráulica, tendo gás natural como segunda fonte, e a biomassa como terceira fonte, com 8% de sua participação, gerando em 2016 50 terawatt-hora. Se nós analisarmos as fontes de biomassa e a participação da biomassa de cana na geração elétrica, interessante notar que das fontes de biomassa, o bagaço de cana é preponderante, com 89%. E o gráfico da direita é um gráfico muito interessante nós analisarmos, mostra a participação da biomassa de cana na geração elétrica. Vemos ainda uma matriz que é fortemente hídrica e termoelétrica, e nós vemos ali nas barras verticais a participação da biomassa de cana, onde a leitura do valor é dado no eixo da direita. Então nós verificamos claramente a sazonalidade, como já foi citado aqui, da produção da bioeletricidade a partir de cana, valores que chegam no período de safra a algo em torno de 4,5 gigawatt médio, e muito interessante notar que os períodos de maior produção de bioeletricidade a partir de biomassa de cana se dá justamente naqueles períodos de maior escassez hídrica. Então há uma complementariedade muito importante da térmica biomassa, que justamente o seu período de safra coincide com um período maior de escassez hídrica.
Aqui rapidamente os números do setor sucroenergético, só para falar que das 378 usinas existentes, 203 exportam energia, então ainda tem muitas usinas que não exportam, isso é um potencial a ser explorado. Dessas, 102 estão no estado de São Paulo. Energia gerada em 2016, 28,2 terawatt-hora, 15,1 em São Paulo, ou seja, aproximadamente 53% do total. Falando das características da bioeletricidade, aí, por que não dizer de algumas vantagens da bioeletricidade em relação às outras fontes. Primeiro, o que a gente vê é que as térmicas, né, e aí de uma forma geral, são importantes para suprir as intermitências das fontes renováveis, como o Barata colocou. O que nós vemos é uma matriz cada vez mais com a participação de eólica e solar. E as térmicas são importantes, aí se insere a térmica biomassa, principalmente por conta das hidrelétricas sem capacidade de regularização, as hidrelétricas a fio d'água. Segunda característica importante da bioeletricidade, seu custo marginal de produção é muito baixo, com período de safra complementar ao de escassez hidrológica, como mostramos anteriormente, né? Ou seja, a energia da bioeletricidade, entre aspas, vale mais, pois é produzida em momentos de escassez hídrica, lembrando que isso já é um atributo que é valorizado economicamente nos leilões de energia. Terceira característica importante, é uma fonte com menor variabilidade de geração no curto prazo, então sim, é uma fonte sazonal, mas não é uma fonte intermitente. Quarta característica importante, é uma geração situada próximo ao consumo e ao centro de carga, o que me leva à redução de custos de transmissão, seja em investimentos, seja em perdas do sistema. Quinto, é uma fonte que permite diversificação de riscos, seja riscos de construção, né, por serem projetos de menor porte, e por serem projetos de menor porte, há também uma diversificação do espectro de investidores, que vai desde capital local a fundos de investimentos estrangeiros, entre outros. E um detalhe importante é que, como é uma fonte, né, onde os projetos são de menor porte, ela contrabalança as incertezas no crescimento da demanda, ou seja, é uma opção real. O que nós queremos dizer com isso? Que o tempo decorrido entre a concepção e a entrada em operação de uma térmica biomassa é muito menor do que, por exemplo, a entrada de uma hídrica, o que me leva certamente a menor incertezas na demanda. E sexta característica, é uma fonte que mitiga, que reduz as emissões de gás carbônico. Como é que a EPE vê o potencial da bioeletricidade? O gráfico da esquerda nós mostramos as nossas projeções para cana e bagaço, chegando em 2030 a 875 milhões de toneladas de cana e 243 milhões de toneladas de bagaço. E no gráfico da direita nós mostramos um exercício da EPE que calcula o potencial de exportação da bioeletricidade de cana através de dois fatores. Um fator que nós chamamos de baseado no histórico, um fator que nós pegamos o fator histórico e aplicamos sobre determinado ano base, e esse fator histórico, essa projeção do fator histórico está representada nas barras em azul. Vemos então que pelo fator histórico podemos chegar lá em 2030 a algo em torno de 4,8 gigawatt médio, e fazemos ainda um cálculo que nós chamamos de potencial técnico. O que é o potencial técnico? O potencial técnico é se eu pegasse todo o bagaço de cana disponível e utilizasse ele em usinas similares àquelas que vencem os leilões de energia. E aí eu chegaria a algo em torno de 7,2 gigawatt médio em 2030. Né? Esse potencial em 2030, só para os senhores terem uma ideia, é algo similar a 1,5 usina de Belo Monte. Então, realmente, um potencial muito grande aí de geração termoelétrica à biomassa de cana. E isso nos mostra também que a participação da biomassa de cana é aquém do seu potencial. E há possibilidade, sim, de uma maior inserção da biomassa na matriz elétrica nacional. E caminhando para o final, quais são as oportunidades e desafios que nós vemos em relação à bioeletricidade? Primeiro, as oportunidades. O Brasil certamente terá dificuldades crescentes cada vez maiores com as hidrelétricas de grande porte. Isso é uma realidade. Nós vemos uma oportunidade que é a expansão do mercado livre de energia elétrica, que já tem crescido bastante. Vemos as termoelétricas, e aí a biomassa está inserida como um suporte cada vez mais necessário a uma participação cada vez maior também das fontes intermitentes na matriz elétrica nacional.
Há uma oportunidade que é a geração distribuída, com todo o cálculo que está sendo feito do valor de referência para a geração distribuída, um valor que deve ser atrativo para a biomassa. É uma fonte de energia mitigadora de emissões e é uma fonte onde o seu setor gera emprego e renda. Principais desafios, para terminar, né? Os principais desafios, Barata já citou um: o menor crescimento econômico afeta a demanda de energia de uma forma geral, isso é uma realidade. Há necessidade de criar ferramentais que propiciem a criação de condições isonômicas de competição entre as fontes, um maior aproveitamento da biomassa de cana, em especial palhas e pontas, investimentos necessários em caldeiras novas e eficientes, retrofit de usinas, para que nós possamos ter mais energia excedente e aumento da eficiência operacional, contribuindo não somente para a exportação de energia elétrica, mas também para elevar a produção de açúcar e álcool, e a redução do endividamento do setor. E como recado final, nós gostaríamos de dizer que a EPE, a empresa de pesquisa energética, ela vê a bioeletricidade como o terceiro ativo das usinas e que esse ativo deve ser incorporado da visão do negócio. Por quê? Porque, na verdade, isso gera receita adicional, previsibilidade de fluxo de caixa e garantia para a obtenção de financiamentos. Muito obrigado.